Terça-feira, 6 de fevereiro de 2024, partimos para o nosso faleiro dessa tarde, especialíssimo. Ontem começamos a falar da Primavera de Dante, hoje seria aniversário de 72 anos de Dante 72 Oliveira. anos. E a gente segue falando sobre o filme que será lançado hoje às 19 horas no Zumira Carnavarros. E para falar com propriedade do assunto, é claro que a gente convidou o produtor executivo do filme documental A Primavera de Dante, José Paulo Travem. Muito boa tarde, seja bem-vindo à CBN Cuiabá. Boa tarde, eu que agradeço, né? Para mim é uma honra estar na CBN, né? Aqui é, é uma emissora que a gente tem no coração, né? Obrigada. CBN é uma referência. Muito obrigada. Nós já temos, Paulo, muita gente participando aqui, mandando mensagem, contando história com Dante, que tomou café na casa, da admiração. Ao longo desse bate-papo, a gente vai inserir mais mensagens. É a nossa forma de homenagear também. Vai mandando 99803-5580. Mas antes da gente falar do filme, falar da história, pedir para você contar, nos brindar com boas histórias, eu vou pedir para você se apresentar para audiência que ainda não te conhece, a sua trajetória, o seu trabalho, e aí sim, já mais próximo do nosso ouvinte, a gente entrar nessa pauta tão significativa para todos os mato-grossenses. Sim. Então, me chamo José Paulo da Mota Travem, né? As pessoas me chamam de Paulo Travem. E eu sou produtor cultural há 25 anos aqui em Mato Grosso, né? Já sou um militante da área da cultura, né, há muito tempo, e estive secretário, né, de cultura, tanto da capital quanto do estado. E a arte que eu mais pratico é o audiovisual, né? Uhum. Apesar de também, né, eu trabalho com projetos em várias áreas, mas a minha formação é comunicação, né? Então o audiovisual é muito presente nos meus trabalhos. E, assim, uma honra, né, poder fazer um filme sobre o Dante e estar aqui no dia que seria o aniversário dele, né, falando sobre ele, sobre a obra dele, as pessoas que estiveram próximas ao Dante, e lançar esse filme que, modéstia à parte, está incrível, assim. É uma equipe muito competente, trabalhou com a gente. O diretor do filme é o Leonardo Santana, que, na minha opinião, é um dos melhores documentaristas de Mato Grosso. É uma equipe enorme de pessoas muito competentes. Assim, o resultado está muito bom. Eu sou o único que chama ele de José Paulo. Eu chamo José Paulo Traves, você chama Paulo. Mas vamos de Paulo, né? Gosta? Podemos ficar à vontade? Sim, fiquem à vontade. Tem alguma preferência? Agora é o momento. Já, 2 ou 3 vezes quando a gente está em reunião, eu falo José Paulo, porque também José Paulo, quem que é? Mas Que só o senhor e a mãe. Só ele e mamãe, não é? Paulo, como foi fazer esse filme? Você, enquanto pessoa, estou perguntando agora do ser humano, como foi lidar, que você está lidando com um ícone da política mato-grossense? É delicado, né? Assim, ao mesmo tempo que o Dante é um personagem histórico de primeira grandeza, né? É muito recente o falecimento, a passagem do Dante, né? Então, é delicado, né? Mas, ao mesmo tempo, essa proximidade nos deu o conforto de ter bastante material de arquivo, né? Conseguir colocar no mesmo filme, né, a Dona Maria, né, que é a mãe do Dante, que está com 102 anos. 102 anos, né? Para 103. Então foi uma responsabilidade bem grande para todo mundo, né? Mas conseguimos um bom resultado, eu acredito, né? Esse é o primeiro dos 3 filmes que nós vamos fazer sobre a vida do Dante. E, assim, a equipe se apaixonou pelo Dante, né? Porque a história, a vida, a personalidade dele é muito cativante, né? É muito forte, né, a questão da figura. Vocês entrevistaram muitas pessoas. Como foi a relação com esses entrevistados? O que você sentiu de cada pessoa quando se falava do Dante? Porque aí existe o familiar, existe historiadores, existe pessoas que conviveram, né, dentro desse conjunto. Olha, é muito interessante, e eu comentei isso já outras vezes, a relação
né? E a emoção que aparece quando essas pessoas que trabalharam com Dante, principalmente aqueles que trabalharam, né? Como é impactante para eles falarem do Dante, né? Porque aflora uma admiração, uma emoção, né? Um compromisso e uma saudade muito grande. Isso me impressionou com todas as pessoas que estão no filme. A gente sente isso, né? E mesmo quem não está, né? Quando tem pessoas que conviveram muito com ele que não estão Sim. no filme, mas quando a gente conversa, é um assunto que toma o ambiente de emoção, não é nem só a pessoa, né? É incrível, é incrível. E a gente ter uma pessoa desse quilate, né, com a importância política que ele teve para o Brasil, nascido em Mato Grosso, né, é um orgulho para Mato Grosso, com certeza. Vou dar um depoimento, tem um negócio interessante. Quando eu gravei, né, tava lá o produtor, diretor de fotografia, de arte, cinegrafista, tá? E eu fui falando, chegou numa altura, a equipe, e são meninos, que eu acho que tem lá, que já nasceu, quando nasceu o Dante até já tinha morrido. Uma hora eu olhei para a equipe, estava a equipe inteira chorando. Gente que não teve diretamente a questão do contato, né? Eu fui começando a contar as histórias e algumas passagens, porque a gente conviveu, é um negócio interessante, a gente conta coisas que não é o que saiu na imprensa ou que as pessoas viviam no dia a dia do homem político. Existia um ser humano que era um negócio assim completamente diferente. Eu acho que daqueles que nasce um em cada século, né? A capacidade que ele tinha de incrível, uma pessoa que eu nunca vi irritar com uma pessoa que não soubesse as coisas, ao contrário, tinha paciência de ouvir. E tinha hora a gente que muitas vezes estava junto perdia a paciência porque a pessoa estava falando um punhado de besteira, ele ouvia, a gente não valorizava nada. Quando terminava, ele valorizava aquilo e explicava e as pessoas saíam felizes da vida, né? Então ele tinha essa empatia nessa relação muito grande, né? Eu já tive o privilégio de ver o filme, né? Inclusive foi tirando a equipe, né? O João Edson foi a primeira pessoa que viu o filme, até porque esse filme é produto de uma provocação do João Edson, né? E aí eu fiz questão de, assim que chegou na minha mão pronto, né? Porque é um longo trabalho, até bem pouco tempo a gente fica corrigindo coisas, porque são dezenas de nomes de pessoas, né? E tudo isso tem importância para a pessoa, né? Então é exaustivo, mas assim que chegou na minha mão e já estava pronto, aí eu liguei para ele: João Edson, você pode vir aqui no escritório para ver uma coisa? E me segurei nesse dia, viu? Não foi fácil, mas me segurei. Ele quase chorou lá, mas tinha muita gente. Mas é o que eu tenho mais escutado das pessoas. Ontem o deputado Carlos Avalone estava aqui e ele comentou que quando ele viu também, ele se emocionou. Para você, assim, quando a gente começa um trabalho, uma pesquisa, a gente tem uma ideia, mas às vezes tem coisas pelo caminho que nos surpreendem. O que te surpreendeu durante esse trabalho a respeito do Dante? Olha, essa ligação que as pessoas têm com ele me surpreendeu bastante, né? Porque no meio político, né? No dia a dia, geralmente as coisas são mais objetivas. São muito líquidas, né? Isso, a gente não vê muita ligação emocional com as coisas, né? E quando as pessoas falam do Dante, é incrível, porque elas se transformam. Você vê assim, nossa, uma empolgação, uma energia incrível. E isso eu achei muito importante, né? Porque cada dia a gente tem menos isso, né? A gente quer ficar, né, contido, né? Medir o que fala, sempre é assim, né? E essas pessoas que estiveram perto do Dante, elas perdem essa rédea, esse limite, né? E às vezes a gente fica conversando 1h30 sobre, e não vai estar no filme. A pessoa está falando sobre a experiência dela durante aquele período de convivência com esse grande homem, né? Porque... Paulo, e teve alguma característica, algo que você queira destacar, que você falava, não conhecia esse traço da personalidade, me surpreendeu, um outro Dante, uma outra característica forte nesses relatos que você voltou para casa e falou, caramba, isso aqui eu não imaginava encontrar?
Eu estive na presença do Dante pouquíssimas vezes. A primeira vez que eu estive foi na inauguração daquele prédio que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Sim. À época tinha outro nome, né? Foi ele que construiu aquele... Botou naquele prédio a secretaria e fez uma reforma imensa, não é isso? Isso. E no dia do lançamento, foi a primeira vez que eu vi o Dante pessoalmente falando, né? Uhum. Eu saí de lá, assim, eu lembrei disso há pouco tempo. Eu fiquei tão impactado com a fala dele, com a presença dele. Falei, nossa, que homem que fala bem, né? E envolve todo mundo quieto lá na inauguração e ele fazendo um discurso super apropriado, né? Ele era muito apropriado no falar, né? E com uma energia, né? Mas você me perguntou, assim, o produtor executivo, ele não se envolve muito com a parte artística, né? A gente fica dando pitaco, né? Olha, não, isso aqui, vamos ver aquela pessoa e tal. Mas existiu uma informalidade do Dante com a equipe dele que isso me surpreendeu. Né, que ele ligava para os secretários dele, ô filho da puta. E aí um falou isso, dois falaram isso, três falaram isso. Eu falei, olha que interessante, né? E ele não assim, pra gente que não o conhecia intimamente, né? Ele aparentava ser uma pessoa muito séria, educação, né? Super educado. E aí ele tinha essa relação, né? Que eu achei... Primeiro eu estranhei, assim, né? Mas depois que um falou, o outro falou, confirmou. O outro falou, falei, gente, que interessante isso. E ele tinha outra característica que é muito interessante, né? Eu que vivenciei isso. Porque, assim, se gestar muitas pessoas, vai ter uma hora que um vai reclamar, né? Ele era o chefe, né? Então, imagina, eu chegar lá e... Lá, Dante, queria falar porque a Marcela fez isso. Ele falava, vai, Tomás, você tá muito sensível. Mas mandava assim, não tinha problema nenhum. Para de brincar com os outros, vai fazer seu trabalho. Por que você está enchendo o saco? Mas faz sentido que ele é cuiabano, né? O cuiabano tem esse jeito. Mas ele era super polido no trato com a gente que não tinha intimidade com ele. É difícil imaginar um palavrão saindo daquela boca. É verdade, por isso que me surpreendeu. Não, ele é o cara que conversava com reis, rainhas, príncipes, mas presidentes do lugar, né? Para aquele lugar mas rapidinho. Ele tinha a natureza da... Sabe aquela senhora cuiabana, ribeirinha, que teve que criar os filhos, tá? E só foi ali... Ele fazia, com a gente ele fazia isso. Eu sou, professor, sou daqui, é daqui que eu sou. O povo tá aqui no CPA, no Cochipó. Ter intimidade com ele, ter intimidade com o Dante era ser xingado pelo Dante. Isso. E pelas palavras mais terríveis que você encontrar. Ô, professor, o que o Dante mais gostava de comer? O senhor descobriu isso nessas... Cara, ele comia de tudo. Era bom de garfo? Porque Bom grande o homem era. Ele comia de tudo. Mais magrinho. Mas eu vou chutar, né? Porque ali onde tem a peixaria, perto da Praça Popular, né? Que tinha uma peixaria, não sei se ainda tem ali, né? Ele ia muito naquele lugar. Gostava de um peixe. Ah, fechou aquela ali. Eu não lembro o nome dela, mas era muito boa, era de uma senhora. Era popular. Peixaria popular. Peixaria popular. E me contaram uma história, não agora, mas lá atrás, né? Que o Dante comia muito ali, era muito desconfortável por causa do calor, não tinha ar-condicionado, a estrutura era bem simples, né? E a partir do momento que inauguraram essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu acho que aquele lugar foi um dos primeiros que foi atrás de financiamento público, né? Para melhorar o lugar, e aí virou uma peixaria luxuosa, né? Luxuosa com ar-condicionado, né? Com uma decoração bonita, né? E aí todos diziam que foi uma provocação do Dante, né? Que falou, nossa, aqui é tão bom, o peixe é tão bom, vendo? Mas é um pouco desconfortável, né? E depois virou a melhor peixaria durante um período, né? Aqui de Cuiabá. Ia muito lá. Se diz que de um peixe. Tem uma questão, tem alguns políticos, tem uns até que repete isso, né? Chega em época de campanha, entra dentro da casa das pessoas, mexe na panela, come a comida. O Dante não era em campanha não tinha tempo para isso. No dia a dia ele chegava, as pessoas chamavam, ele gostava de pegar a comida em cima do fogão, né? E comia com gosto. Você ficava assim. Não era para ninguém ver, era mesmo com prazer. Mesmo, né? E ele fazia isso com uma naturalidade tão grande que você sentia assim, não, ele não está fazendo aqui para agradar a pessoa, porque ele é desse jeito.
Vamos colocar, tem muita participação, Paulo. Vamos começar. Para abrir, a gente sempre vai elevar o nível da coisa. Claro. Professor Suelmo Fernandes, historiador. Você é o meu amigo. Tá elogiando aqui, parabenizando vocês, toda a equipe, e mandou o seu áudio. Professor Suelmo Fernandes, por favor, essa bancada agradece a sua participação. Olá, família CBN, estou aqui na escuta desde ontem assistindo os programas comemorativos alusivos ao aniversário do Dante Oliveira hoje, que se vivo tivesse, ele ia fazer os 73 anos, portanto, ainda com uma grande longevidade. Peraí, professor, deixa... Tá muito rápido. Tá muito rápido, fala devagar. Ele nos deixou muito, mas muito cedo. E a gente sabe que ele caminhou, depois que perdeu 2 eleições de senador e deputado federal em Mato Grosso, com um ostracismo político, com crises até depressivas e depois com muita doença. Ele acabou tendo uma morte, primeiro política e depois uma morte física. E depois disso, praticamente pouco ou quase nada foi feito para se relembrar a imagem de Dante Oliveira. A gente tem o Instituto Dante Oliveira, o que tem hoje de espaço de memória é o prédio da Assembleia Legislativa, chama Dante Martins de Oliveira, e uma avenida, que era a Avenida dos Trabalhadores, hoje chama Dante Martins de Oliveira. Mas foi ali na Praça Rachid Jaldi onde houve um grande comício das diretas, que teve os grandes menestréis, os grandes líderes políticos desse país, Tancredo Neves, José Sarney, enfim, os grandes figuras daquele processo de abertura democrática estiveram na Praça Rachid Jaldi. Lá tinha um antigo monumento que hoje está abandonado, seria um memorial ao Dante Oliveira. O acervo do Dante Oliveira, que eu saiba, está num edifício, você sabe disso, Paulo Trave, na construção do filme, junto com o Léo Santana, que é o diretor do filme, queria mandar um abraço, que é nosso amigo. Eu tive a oportunidade de ver esse acervo, lá tem as camisas que Dante usava na direta, milhares de fotografias, documentos, enfim. A primeira pergunta é isso: você acha que o documentário vai poder trazer talvez uma preocupação, um olhar diferente para essa memória desse grande mato-grossense? E segundo, a que se deve esse silenciamento, esse esquecimento, esse descaso do mato-grossense com relação aos seus heróis, como Dante Oliveira, Joaquim Murtinho, o próprio ex-presidente da República, nascida aqui em Cuiabá, Joaquim Murtinho, Dante de Oliveira e outros grandes heróis, né? Então, o Marechal Dutra, o presidente do Brasil, são todos cuiabanos ilustres. Por que essas pessoas são mais conhecidas fora de Mato Grosso que pelo próprio Mato Grosso? Está faltando iniciativa, investimento, falta educação. Eu queria que o Paulo Trave falasse um pouco sobre isso. Um grande abraço, Paulo, parabéns CBN, para essa grande homenagem, esse grande mato-grossense. Viva Dante Oliveira, que o espírito democrático dele continue entre nós. Muito obrigado pela oportunidade, sucesso a todos. Um abraço a João Ezra, a Juliane, a toda a grande família CBN que nos ouve nesse momento, e a sua distinta plateia que nos escuta nesse momento. Muito obrigado. Professor Suelmo, muito obrigada pela participação providencial, não é, Paulo? Com perguntas tão importantes. Sim. Por favor, fique à vontade para responder o professor e todos que nos acompanham. Primeiro, elogiar o Suelmo, né, porque é um historiador muito ativo e sempre preocupado, né, com a preservação da história contemporânea. E ele fez uma provocação interessante, né? O acervo do Dante, né, ele está no Instituto Dante de Oliveira, que hoje está com a documentação toda regular, né? Mas nós precisamos, né, eu já estou falando aqui pelo Instituto, como eu ajudei a resolver a documentação, eu também estou lá no Instituto, né, sou um integrante. Não falo pelo Instituto, né? O Instituto tem presidente, né? O Leonardo. Que é o Leonardo Oliveira. Né? E a Inês, né? Inês tá junto, tem uma diretoria bem competente. E estão em busca de uma forma de colocar devidamente esse acervo, né? Porque é um acervo frágil, né? Tem muita fotografia, tem vídeos ainda em fitas de videocassete, VHS, beta, né? Então essa provocação do Suelmo é muito válida.
Então, assim, aproveitando os 72 anos que o Dante estaria Ele fazendo... disse 73. 72. Dois? É, Ai. 72. Os 40 anos que as diretas já, né, estão completando, já, né? É uma necessidade organizar, catalogar e fazer uma guarda devida para esse acervo que Hoje a tem... população tem acesso? Desculpa interrompê-lo, Paulo. É um Não, instituto, é isso? ainda porque esse material está guardado, né, num prédio na Avenida do CPA, mas esse é o objetivo da família, né, e das pessoas que compõem o Instituto, né? O Leonardo Oliveira tem feito um esforço grande nesse sentido, mas fica aí, né, a provocação. Isso pode ser feito de várias formas, uma delas é por meio de emenda parlamentar, sendo o Instituto o único instituto que representa essa memória, é possível fazer com o governo por meio de inexigibilidade, né? E é uma necessidade. Então a preocupação do Suelma é muito, muito válida e apropriada. E ele fez uma outra pergunta. Fez, Paulo. Ele falou o porquê, no seu entendimento, na sua visão, que muitas vezes grandes personalidades da história, da política, são mais valorizadas fora do Estado, muitas vezes até fora do país, a gente falava disso outro dia, do que aqui na sua própria terra. Se você vê dessa forma também mecanismos para mudar esse cenário. Olha, assim, eu já fiz muitos filmes, né? Acho que talvez umas 3 dezenas de filmes. Hoje, além desse filme que fala sobre a vida do Dante, nós estamos fazendo 9 documentários sobre 9 personalidades que estiveram presentes na fundação da Academia Mato Grossense de Letras e depois, o Instituto Histórico e a Academia Mato Grossense de Letras, né? Há um tempo atrás, há alguns anos, nós fizemos 8 documentários sobre personagens mato-grossenses importantes e que estavam vivos naquele momento, né? Muitos ainda estão, né? Então fizemos Domingas, tem um documentário muito legal sobre ela, é uma série que se chama Tipos Mato-Grossenses. Aí nós fizemos Bolinha, Domingas, fizemos alguns políticos como o Palma, né, que foi prefeito, Rodrigues Palma. E, assim, esse é um assunto que me interessa. Parece, né? Moisés Martins? Não, Moisés nós não fizemos, não conseguimos fazer. Mas fizemos 8 pessoas muito importantes, né? Dessas, algumas já se foram, como o Bolinha, né? O Bolinha, ele ficou tão agradecido quando a gente fez esse documentário, né? E várias vezes, todo lugar que ele me via, ele agradecia, ele virou meu amigo. Mas esse é um interesse nosso, né? Eu acredito que é uma preocupação válida. Nós fizemos também um docudrama sobre o Barão de Melgaço, porque muita gente não sabe quem foi o Barão de Melgaço. É um herói matogrossense, né? Porque ele era francês, mas viveu aqui, constituiu família aqui e tinha um compromisso enorme com Mato Grosso, né? Ao ponto dele morar na rua que tinha o nome dele. Isso é raríssimo, né? A Rua Barão de Melgaço, quando foi dado esse nome para ela, ele ainda estava vivo e ele vivia naquela casa onde onde funciona o Instituto Histórico e a Academia Mato Grossense de Letras. Chegou a morar na rua com o próprio nome. Com o próprio nome. Acho chique, não é? Demais Chiquíssimo. Essa questão do registro, ela tem duas... A gente não pode esquecer que tem 2 características Mato Grosso. Primeiro, Mato Grosso era territorialmente maior e politicamente maior. Houve uma divisão. Tá? Por exemplo, Antônio João é de Poconé, mas é uma cidade do Mato Grosso do Sul. E é legítimo, na época era um estado só, e está na região do Pantanal, né? Então a divisão também, ela cortou muita coisa. E o segundo fator, que agora, não faz muito tempo, né, nós temos a possibilidade de ter os mesmos mecanismos que existe no centro-sul do país. Sim. Era muito difícil escrever em Mato Grosso. Né? É tanto que o historiador Rubens de Mendonça, né, ele disse que quem morria em Mato Grosso morria 2 vezes, né? Sim. Morria de morte morrida e depois morria pela história que as pessoas esqueciam e nunca mais lembravam, né? Mas hoje os mecanismos de comunicação, quando que a gente poderia imaginar de a gente ter aqui, vocês vão conferir hoje à noite,
uma produção com a qualidade que tem esse documentário, que eu acho que vai encher vai encher vocês de prêmios aí nos festivais. Que assim seja. E isso que você falou é muito importante. O primeiro curta-metragem que eu fiz em película foi 2003, se eu não me engano. Foi um filme do Bruno Bini, que chamava Comprometendo a Atuação. À época, você precisava trazer todos os profissionais de fora de Mato Grosso. A câmera era uma câmera quase do tamanho dessa mesa. Precisava 3 ou 4 pessoas para operarem essa câmera. Era uma lata de filme desse tamanho que tinha 4 minutos para a gente filmar com aquele filme. E tinha que trocar com a maior delicadeza no escuro, porque senão queimava, e aí você perdia todo o trabalho. E as equipes tinham 50 e tantas pessoas. Sim. Só para cuidar da câmera tinha 3, 4 pessoas, né? Isso 2003, não tem muito tempo. 21 anos. Nesse período, a tecnologia avançou muito. Então hoje nós temos condições de fazer. Só que não é barato. Uhum. Fazer filme, fazer documentário, não é barato. Você precisa de uma equipe substancial. Paulo, vou pedir para a gente fazer uma pausa por conta do repórter CBN. Daqui a pouco você continua, mas antes eu vou mandar um abraço para o Fagner, que está aqui no estúdio, entregando um trabalho impecável, e ele trocou a minha foto. Brasil, pare o que você estiver fazendo, entre no YouTube e batam palmas pro talento de Fagner. Fagner, depois dessa eu vou te dar um abraço, daqui a pouco a gente continua. Eu só recortei. De volta, 15h08, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024. Seguimos juntos, muito obrigada pela sua companhia, pela preferência, pelas mensagens. Ô, sorte, obrigada mesmo. Deixa eu dar um alô, seu Afonso. Seu Afonso, esse programa não começa sem o senhor. Fala comigo, seu Afonso. Marcelo, não esquece do Ramon, tá lá no condomínio. Ramon, um abraço. A programação, ele e todos os companheiros lá no Cuxipó. Marcelo, a única lembrança que eu tenho do Dante é que ele não prometia, ele fazia, mandava fazer. Olha. Deus que tenha. Se ele tivesse vivo, esse centro de convivência, nós já tinha ele, todo montado. Obrigada, seu Afonso. Ramon, um abraço. Todos que nos acompanham, uma honra ter a companhia de vocês. Tem mais ouvinte participando. Seu Fernando, boa tarde para o senhor. Muito obrigada pela participação. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, bancada CBN. Meu nome é José Fernando, bairro Parque Atalaia. Eu estava ligadinho ontem quando estavam falando de Dante de Oliveira. Eu tenho muitas recordações de Dante de Oliveira. Na década de 80 para 90, quando iniciou Santa Isabel, ali no bairro Verdão. Eu tinha uma casinha pequena no bairro Santa Isabel. Era muito precário, tudo chão. O Dante de Oliveira, ele andava num Fusca. Eu não me recordo se era azul ou verde. Amarelo. E uma vez na minha rua ele deixou o Fusca lá em cima, na subida. E ele veio andando com aquela criançada. Tinha que olhar bem para cima para conversar com o Dante. Muito grande. E ele tomou café lá em casa. Dante de Oliveira. Muitas saudades dele. Foi um grande homem. Um grande político. Um abraço para vocês. Um abraço, seu Fernando. Que bom, seu Fernando. E uma das coisas, assim, não dá para trazer tudo no filme, né? Muita coisa. Mas ele tinha uma empatia com as crianças, e as crianças com ele, que era um negócio sem tamanho. Eu não sei se as crianças achavam que era um bonecão que eles podiam brincar, tá? E ele gostava das crianças. Ele andava, ele parecia Jesus Cristo e as criancinhas, aonde ele ia. Professor, tem mais pergunta. Paulo, tem pergunta chegando aqui para você. Quem conversa conosco é Jonas Pardinho, nosso ouvinte fiel aqui. Boa tarde, pessoal. Pergunte para o entrevistado se será sessão única hoje no lançamento. Se sim, onde e quando podemos assistir e prestigiar a Primavera de Dante? Sim, hoje nós faremos a estreia do filme, né? Um filme como esse, ele tem um período
onde a gente manda para festivais, né, para competir, para receber prêmios, se tiver a qualidade para isso, né? E logo depois desse curto período, que são alguns meses, nós provavelmente vamos colocar para ser exibido nas TVs locais, projetos com escolas, e ele vai estar disponível para as pessoas em breve. Mas, assim, com o sucesso que eu estou vendo já na estreia, eu acredito que a gente vai ter que correr com isso, né? Porque as pessoas estão ávidas para assistir. E isso é bom. Mais um motivo para ir hoje, Jonas. Vai lá prestigiar, verdade, porque depois tem esse processo todo que tem que ser respeitado, é importante. Lá cabe 700 pessoas, o teatro é confortável, né? Possivelmente vai... A mãe dele vai, professor? Eu não sei se a Dona Maria vai, né? Acredito que possível, sim. né? Forte ela é, 102, né? né? Forte ela é. Caramba. Ela ficou muito animada com o filme. Ela ficou impressionada com esse rapaz que é o ator que representou o Dante. É parecido mesmo com Me ele. disseram que ela pediu para fazer uma foto com ele. Ela ficou muito empolgada com E ele é de onde, com o esse filme. ator? É impressionante mesmo. Ele é daqui, né? Ele é de família de Sem Terra, inclusive. Ele né? trabalha ele parece que estuda na Universidade Federal e trabalha na Assembleia Legislativa. Eu nem sabia Com disso. que com ele áudio e tal, trabalhava mas eu lá. acho que ele começou a trabalhar depois Depois do filme. do filme. Ah, Não sim. trabalhava antes. Ele assim, E como vocês acharam muito ele? parecido. A competente produtora Júlia Costa. Júlia, tem uma mulher aí, tá aí vendo, Tem. professor? Não, mas Esse assim, ó, processo. tem uma coisa dele que é interessante. Não ele no filme, ele fora do filme, né? Ele anda igual o Dante, se movimenta igual o Dante e veste carregando, que era comum na época, uma sacola igual a do Dante. É verdade, eu fiquei impressionado Qual, e a com idade a dele? presença Lembra, dele. Paulo? Não, mas é um 20 e poucos jovem anos, de 20 e né? poucos É. anos. Sim. Caramba. Vamos seguir aqui que tem participação, tem pergunta. Deixa eu colocar aqui. Seu Arthur, boa tarde para o senhor, obrigada. Marcela, ontem eu estava ouvindo e aí desliguei o carro e vocês falavam que será uma trilogia. Isso mesmo, seu Arthur. Hoje é a estreia e depois, para que a gente possa se programar para prestigiar também, ainda esse ano os outros filmes vão chegar aqui até os Mato-Grossenses. É o seu Arthur que está nos acompanhando no Altos da Serra. Curioso, E seu aí, Arthur. Paulo, a trilogia sai todo esse ano ou vai ser Não, tipo Senhor dos não Anéis, tem como como. disse o deputado? Lentamente, Paulo Não, Traven. o processo de produção de um filme ele é comprido, né? Porque a gente precisa fazer a pesquisa, aí depois disso acertar o roteiro, são várias etapas, né? Mas nós vamos fazer dentro dos próximos 2 anos. Um por ano, isso? Sim. Agora está mais fácil, né? Esse primeiro, ele começou em março de 2017. Igual o Avalon falou, lá na Argentina. Né? Aí depois veio o projeto, aí teve uma dificuldade que a gente foi para o Nemate, aí volta, tá, até chegar na mão do Paulo. E mesmo assim, quando chegou, o Paulo teve que refazer tudo de novo, porque mudou, a gente saiu de um livro para um filme, né? Aí teve toda essa mudança. Mesmo assim, faz 1 ano e... É 1 ano e pouco. É 1 ano e pouco, né? Eu já nem faço mais essas contas de Mas tempo. faz mais de 2 anos. Ainda veio a pandemia e Faz mais de deixou 2 anos. tudo fora de contexto, né, professor? Sabe por que eu falo que faz mais de 2 anos? Faz sim. Porque eu estava numa... depois daquela emissora, eu fui para outra emissora e para outra emissora. Então, em torno de 3 anos, você ficou trabalhando em cima desse filme. Sim. Só que agora, assim, um negócio que eu falo, eu acredito que será mais fácil, porque esse filme vai fazer com que as pessoas se conectem mais rápido com aquilo que se precisa. Né? Acredito Uma das nisso. dificuldades é assim. E aí a gente precisa compreender isso. Muita gente já pesquisou sobre o Dante, mas ninguém para promover o Dante. É promover si próprio, fazer um trabalho, alguma coisa. Então, muitas pessoas, e eu sou um testemunha disso, né? De ser entrevistado, muitas vezes você não vê futuro nenhum. A pessoa vai, você fala, tá? E o Paulo testemunhou o tanto que a gente se empolga quando fala disso. Sim. Quantas entrevistas já dei falando sobre o Dante, tá? Aí virou uma tese de mestrado de alguém, uma tese de doutorado de alguém que não virou livro, não virou nada, não devolveu para a sociedade.
virou um documento que promoveu a outra pessoa que quis dizer o quanto ela é importante na vida do Dante, mas não a questão do Dante, né? Agora não, agora é feita uma coisa que está focada no Dante. E aí as pessoas, eu acho que começam a entender. Né? Nas entrevistas teve até algumas questões, né, que as pessoas, alguns falavam tanto dela que esquecia do próprio Dante, né? Então, assim, não é fácil as coisas. Não é mágico. Também é importante, Paulo, a gente aqui junto com o professor falar um pouco do protagonismo dele com relação à democracia, não é, professor? Eu acho, sempre que leio e que aqui acompanhando de perto, é claro que está chegando essa comemoração dos 40 anos das diretas já, mas é muito forte, é muito marcante esse desejo de democracia, esse trabalho, essa entrega, essa proximidade das pessoas e em tempos também, professor, de distanciamento, de muito atrás de uma tela, também gostaria de ouvir vocês dois, reforça também esse sentimento, esse trabalho, essa boa política, se a gente pode chamar assim, ou nova política, porque é um ano eleitoral e muitos, né, dos nossos possíveis candidatos também estão atrás de uma tela, a grande maioria, desenvolvendo trabalho um pouco mais distante das pessoas. Também é um ano propício para esse lançamento, por ser um ano eleitoral, professor, reforça esse sentimento de democracia que era uma característica de Dante de Oliveira? Bastante. Não só o ano eleitoral, o que aconteceu ano passado, 8 de janeiro. Né? Entender que não dá para a gente chutar a democracia, senão foi uma construção de décadas e de gente passando por muita dificuldade. Não dá para chegar e ficar chutando democracia assim, ir para um extremismo barato e leve, né? Você manda e pode mandar em tudo, nós obedece, né? Nós autorizamos. Não, a vida não é assim. Tem todo um processo. Agora, o que eu penso do Dante sobre democracia, eu vou me negar a te responder, porque eu falo no filme. Se eu falar agora, eu vou terminar repetindo algumas partes do filme. Mas o Paulo fica mais à vontade para falar. É um período muito apropriado para esse filme, né? Por conta de todas as coisas que vem acontecendo nos últimos anos. E, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para a gente refletir sobre a democracia, a preservação da democracia, né? Existe, no meu ponto de vista, pouco conhecimento sobre o que significa democracia. Hoje eu falava com alguém sobre esse assunto também, e também sobre política. As pessoas não compreendem o que é política, né? Boa parte das pessoas não compreendem, né? E uma frase que eu acho que define um pouco isso é que a política é a arte da negociação. Mas a negociação positiva, né? Essa palavra também está estigmatizada, né? Mas a política está dentro da nossa casa, na nossa relação com os nossos filhos, com as nossas esposas ou esposos, né? Para que as coisas funcionem com harmonia, a gente precisa chegar a um acordo, né? E a política existe para que não exista a guerra. Né? Porque se não existe diálogo, boa vontade, onde uma pessoa dá um passo para trás agora, pensando em depois avançar o processo inteiro, nós vamos para a guerra. O antônimo da política é a violência. É isso. Então, esses últimos anos nos deixou mais claro ainda que a democracia, estar num país democrático é um privilégio, né? E a democracia é um tesouro que nós temos, né? Então nós precisamos primeiro compreender o que isso significa, né? E preservar ao máximo isso, né? E como? Com conversas como essa, levando explicando para as pessoas o que significa. Para um país ser democrático, o que é necessário, né? Ter os vários poderes que são independentes e funcionam de maneira harmoniosa, né? E que a lei, não existe ninguém acima da lei, né? Então, falando parece uma coisa simples, mas a gente tem enxergado no mundo que não é tão simples, né? Porque uma grande parcela das pessoas não consegue ainda compreender isso, né? E quando a gente precisa usar a força, é porque todas as outras possibilidades se esgotaram. E isso não pode acontecer, né?
Então, o filme vem num momento muito apropriado, no meu ponto de vista. Como o professor João Edson falou, o reestabelecimento da democracia custou a vida de muitas pessoas. É um esforço hercúleo e ainda custa. Né? Porque a gente vê notícias de pessoas que começam a discutir sobre apoio a um grupo ou outro e que se matam, né? Isso está acontecendo, aconteceu tem um ano, né? Foi ontem, né? Onde, por uma pessoa gostar de um determinado partido e o outro não, o outro entrou lá numa festa de aniversário e matou o outro. Né? É muito grave isso, né? É inimaginável, né, que a gente esteja em 2024. Colocaram uma bomba no aeroporto, né? Ainda bem que não explodiu. Então, a gente precisa refletir sobre isso. A pessoa ser de direita ou ser de esquerda, ou do centro, é um direito. Democrático, inclusive. Democrático, né? Exatamente. E nós precisamos respeitar tanto um pensamento quanto o outro. Mas a violência, a utilização sistemática da mentira para manipular as pessoas são todas práticas que não podem existir num país civilizado, né? E eu penso que a gente anda para frente, né? A gente vem evoluindo, né? Hoje parece que as coisas são... A gente vê tanta coisa ruim porque a comunicação é muito rápida, né? Mas eu acredito que nós estamos evoluindo. Há 30, 40 anos atrás, um homem atentava contra a vida de uma mulher e justificava dizendo que era... legítima defesa da honra. Legítima defesa da honra, e ele ia para casa. E para uns era ato heróico. Sim. E estava justificado, né? Hoje isso é impensável, né? Então nós estamos evoluindo, não tenho dúvida sobre isso. Mas a gente precisa estar consciente, né, para a gente avançar e tentar levar informação para as pessoas, que é o que a CBN e vocês fazem todo dia aqui, né? Eu penso que o trabalho de vocês como jornalistas e pensadores contribui absolutamente para que as coisas melhorem, porque a informação verdadeira, ela leva um pensamento positivo para as pessoas, né? Então é isso, eu penso que nós tivemos a sorte de trazer um filme num momento especialíssimo para esse filme. Era para ser assim, né, professor? Para nascer lá na pescaria, lá na Argentina, evoluir, chegar nesse momento. E tem um detalhe interessante que a gente não falou desse local que nós estávamos. Como a gente está dentro do rio e praticamente do outro lado, né? Paraguai fica de um lado e a Argentina do outro, Corrientes ali. Corrientes tem uma ponte que liga Corrientes à Resistência. Chama Resistência porque foi aonde começou a independência e as lutas argentinas, né? Que é a cidade mais histórica da Argentina. E é a segunda em termos das relações de conflitos da América do Sul. Então nós estávamos exatamente no berço das revoluções quando veio essa ideia. Quem acredita? Nos astros, alguma coisa pode ter sido. Eu acredito, professor. Pode pegar o livro da mãe da Marcela. Por favor. A gente vai verificar. Mas em relação à democracia, eu só queria falar uma questão, professor, né? Democracia não é o meu desejo. O meu desejo é parte da argumentação para a construção democrática. Seja para a formação do Estado, seja uma relação de marido e mulher, de dois amigos conversando. Sim. Quando eu falo que o meu desejo, o outro tem que aceitar ele a qualquer custo, deixa de ser democracia. Tá? E a força daí é a ferramenta para você não ter a democracia. Por isso que toda democracia que as pessoas imaginam fazer ela à base da força, ela não vai ser democracia. Tá? Ela é a base do argumento. A ferramenta principal da democracia é o ouvido. A segunda principal é a fala. Tá? E tem pessoas que pensam que não, que é o desejo. O desejo não entra na democracia. Ela é apenas uma argumentação para isso. E a gente precisa voltar a essa questão. Um outro erro que se comete, inclusive no filme, se não estou errado, Luísa Volpato fala isso com propriedade. A gente não conquista a democracia. Democracia é uma construção de todos os dias. Assim como você não conquista a harmonia no seu lar. No seu lar, a harmonia é um trabalho de todos os dias. Exatamente. Até quando está dormindo. E a democracia é do mesmo jeito. Professor João Edson, será que o senhor consegue em uma palavra registrar para a gente a característica política mais marcante de Dante de Oliveira? Diálogo. Concorda, Paulo?
Totalmente. E, inclusive, eu tenho me observado, né? Porque eu falo muito, né? Várias pessoas falaram sobre essa capacidade de escuta do Dante, né? E é importantíssimo, né? A minha mãe dizia que a gente tem 2 orelhas e uma boca para ouvir mais do que fala, né? E essa é uma constante lapidação, né? E me chamou muito a atenção isso. Porque quando a gente ouve com presença, a gente se sente contemplado, mesmo que o outro não concorde com o que a gente falou, né? Então é uma postura muito sábia e humana, né? Ouvir as pessoas. Escuta aberta, né? Isso, estar presente, né? Ainda mais em tempo que está todo mundo também. Você sabe como a gente ficou conhecidos, que era amigo do Dante, não estava no governo? Escutatória do Dante. Olha aí, professor. Porque ele ligava pra gente pra escutar. Era para ser, professor. Ele ligava pra gente para escutar. E tinha um negócio interessante, assim, por mais pressa que ele estava, por mais desesperado que ele estava, ninguém que aproximava dele tinha a sensação que ele não tinha dado atenção. A sensação que ele transmitia para as pessoas, assim, quando falava com você, eu te dei 100% de atenção. Então, quando ele falava não para alguma coisa, ele falava, né, ele é muito... É tanto que as pessoas não têm mágoa dele, acho que foi até o seu Afonso que falou, falava, né? E também fazia. Porque quando ele não ia fazer, ele não levava esperança boba para as pessoas. Ele explicava, ó, não dá para fazer por causa disso, não vai ter condições de fazer. Ele era muito sincero nessa questão. Então as pessoas, quando falavam com o Dante, não enrolava. Saía com a sensação assim, não, ele prestou atenção, ele viu e ele me explicou como que vai ser. Não despachava, né, professor? E fazia isso com uma rapidez. Tem uma última pergunta que eu gostei demais, que ele mudou de assunto. Eu adoro quando a audiência ela dá o tom mesmo. Ele disse, Marcela, estou adorando ouvir, mas quero saber qual era o time de Dante de Oliveira. Maicon, que pergunta? Fluminense. Tá, isso. Torcedor do Fluminense. Ele recebeu, inclusive, um título do Fluminense, não lembro agora, mas ele recebeu uma comenda Fluminense ligada ao Fluminense. Então tinha esse defeito, né? Deveria ter sido flamenguista, né? A gente só falou de coisa boa. Muito bem, é um entrevistado inteligente, coerente, organizou a coisa toda, é flamenguista. Eu não vou entrar nessa guerra. Porque somos democráticos. E aqui no estado ele tinha uma preferência? Eu acho que ele era mistense, mas eu não tenho 100% de certeza, não. Mas eu acho que ele era torcedor do misto. Tá vendo? Mas não tem convicção. Se você disso, tem não. essa certeza, manda pra cá. Do Fluminense eu tenho convicção, que ele tem até foto com a camisa do Fluminense. Agora aqui no estado... Mistense, o senhor acha? Talvez fosse como o Tancredo Neves, que dizia assim, porque o problema, como em Minas Gerais vai ser cruzeirense ou atleticano, quando eu perguntava pro Tancredo, ele falou assim, eu gosto de todos os times de Minas, tenho uma simpatia pelo América, porque ninguém briga contra o América. Paulo Traven, os últimos minutos, respeitando ali o nosso repórter CBN, parabenizar o seu trabalho, toda a equipe, obrigada pela participação, muito boa sorte hoje na estreia e volte sempre para colocar a cultura em pauta nessa mesa, que é a prioridade sempre. Que bom, eu estou sempre à disposição de vocês também, agradeço a oportunidade e a hora que quiserem eu estou aqui. Obrigada. Eu posso fazer uns agradecimentos rapidão. Então quero agradecer a equipe, né? Primeiramente o João Edson, que não é da equipe, mas ele foi o provocador. O Leonardo Santana, que é o diretor, a produtora Júlia Costa, o diretor de fotografia Kelvin Queiroz, som direto Ricardo Oliveira, o editor foi o Murilo Nascimento, a finalização de som do Eduardo Ler, né? João Antônio, o nosso historiador, professor doutor, que fez a pesquisa, e a Maria Jéssica, que trabalha com a gente lá na Amicim, se eu não falar o nome dela, fica brava, Maria Helena Praeiro, essas pessoas são fundamentais para que as coisas aconteçam, e o Alexandre Arruda Peixoto, que foi o pesquisador assistente. Parabéns, leve o nosso abraço a toda essa equipe de ouro e com certeza ao longo dessa trilogia a gente espera sempre conversar com vocês aqui. Obrigada mesmo. Claro, será um prazer. Muito obrigado. E hoje, 19 horas, no Teatro Zumira Canavarros, na Assembleia Legislativa, né? Isso, entrada franca, 700 lugares, cheguem cedo, nós estaremos lá. Por favor, prestigiem a Primavera de Dante de Oliveira. Agora sim, Washington, obedientes, vamos por Repórter CBN, daqui a pouco a gente continua.